Certa vez, o apóstolo Paulo disse aos romanos: eu não me vergonho do evangelho de Cristo, pois este santo evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que nele creem. É por meio deste santo evangelho que Deus nos mostra verdadeiramente como ele nos aceita. A nossa aceitação vem por meio da nossa fé em Jesus Cristo, do começo ao seu fim, pois, exatamente como está escrito nas Escrituras, viverá aquele que, por meio da fé em Cristo, for aceito por Deus. E prossegue o apóstolo Paulo ainda nos dizendo: do céu, Deus revela a sua ira. Deus revela a sua ira contra todos os nossos pecados e contra todas as pessoas que, por meio de suas ações, impede também que os outros conheçam essa verdade. Deus castiga essas pessoas más, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, entenda, está muito bem claro aos olhos de todas as pessoas. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina, elas têm sido vistas claramente em todos os seres humanos. Todos nós podemos ver estas qualidades intrínsecas de Deus. A sua criação, sua santidade, a nossa existência, a perfeição de nossos corpos, de modo que já não há desculpa alguma a qualquer ser humano. Essas pessoas sabem muito bem quem Deus é, porém não lhes rendem glórias, tampouco se demonstram pessoas agradecidas. Ao invés disto, os seus pensamentos se tornam tolos, impuros, e suas mentes vazias, cobertas de toda escuridão. Essas pessoas se julgam sábias, intelectuais, porém não se apercebem de suas tolices. Ao invés de adorarem ao Deus imortal, preferem ídolos que se parecem com os seres humanos. E em razão destes seus constantes descaminhos, Deus entrega essas pessoas más aos desejos impuros de seus próprios corações. Essas pessoas desprovidas de Deus, elas preferem trocar a verdade de Cristo pela mentira do diabo. Essas pessoas agora preferem servir as coisas que Deus criou do que propriamente adorar e servir ao seu Criador. E em razão dessas suas loucuras humanas, Deus entrega essas pessoas desobedientes às suas próprias paixões vergonhosas. Pois até as mulheres hoje trocam as suas relações naturais por aquelas que são contra a sua natureza humana. E também os homens deixam suas relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. E por não quererem saber nada a respeito das coisas de Deus, Deus entrega essas pessoas à própria sorte. Deus entrega essas pessoas aos seus próprios pensamentos e direções, de modo que essas pessoas agora, sem os freios de Deus, se enchem de maldades, ganâncias, vícios e ciúmes desenfreados. Essas pessoas, sem se aperceberem, elas se tornam seres humanos caluniadores, orgulhosos, vaidosos, cheios de si e atrevidos com as coisas sagradas de Deus. Essas pessoas más, prestem muita atenção naquilo que vou lhes dizer. Essas pessoas más, elas sabem muito bem que aquilo que elas produzem as levará à morte. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, continuam com as suas bizarrices e teimosias, se alegrando e aprovando todos aqueles que, como elas, fazem estas mesmas maldades. Livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 ao 32. Fique conosco. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aqui no capítulo 1 de sua missiva, a primeira coisa que devemos considerar é o fato de que Roma aqui era uma das maiores cidades do mundo à época, composta por uma quantidade infinita de pessoas romanas, além de outras inúmeras pessoas, provenientes das mais diversas localidades espalhadas por este mundo. Neste primeiro século da era cristã em Roma, a cidade tinha como características pessoais a imoralidade, a idolatria, além das várias outras religiões à época, que traziam consigo cultas esculturas a deuses gregos romanos, além da crença excessiva a deuses mitológicos lusitanos, egípcios e gauleses. Naquela época, irmãos, os romanos estavam essencialmente focados na economia e principalmente na política romana. Os romanos daquela época pouco ou nada se preocupavam com a diversidade de crenças e religiões alheias espalhadas por Roma, sendo a única exigência destes romanos à época que os seguidores destas diversas crenças e religiões reconhecessem e adorassem como Deus
apenas o seu próprio imperador romano. E eis aqui, irmãos, eis aqui, o maior ponto de colisão entre a fé professada pelos cristãos à época e aquilo que lhes exigia os romanos. E por favor, preste muita atenção nesses detalhes. Quando esses cristãos do primeiro século declaravam abertamente que Jesus Cristo era o Senhor e seu único Salvador, eles se recusavam a permitir a tênue ideia de que César, o imperador romano daquela época, pudesse tomar o lugar de Cristo e assim tirar a honra e a glória que somente deveriam ser dadas ao nosso amado Senhor. Talvez isso passe até desapercebido por nós hoje, mas por favor, entendam algo importante. Esse era o maior e único segredo de todos os cristãos daquela época. Eles finalmente haviam entendido a necessidade, a importância da exclusividade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por favor, entenda uma coisa muito importante, meu irmão. Por favor, entenda uma coisa muito importante, minha irmã. Quanto mais próximo de Deus você restar, entenda. Quanto mais impactado pela sua verdade e pelo poder da sua santa palavra você estiver, mais íntimo e fazendo a plena vontade do nosso Senhor, você restará. Somos seres espirituais e respondemos conforme aquilo que nos alimentamos. Simples assim. Se nos alimentamos do lixo que este mundo nos oferece hoje, então, nada mais natural, irmãos, que a nossa reação seja idêntica e similar ao lixo que permitimos entrar em nossas próprias casas. O que nos falta como povo de Deus hoje, e por favor, abra bem os seus ouvidos agora. O que nos falta como povo de Deus hoje, irmãos, é nos permitir sermos mais fiéis e constantes aos desejos de Deus sobre tudo aquilo que realizarmos. As pessoas reclamam de um determinado canal de televisão hoje aqui no Brasil. Porém, elas não se apercebem que dia após dia, elas continuam a dar ibope a essa determinada emissora. Essas pessoas reclamam do suposto lixo que essa emissora produz, mas amam o produto que esse suposto lixo produz. Te pergunto, isso tem lógica, irmãos? Isso te parece algo coerente e razoável? Sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este santo evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que em Jesus Cristo crerem. Perceba, tudo o que o apóstolo Paulo mais quer nos dizer aqui, irmãos, é a verdade incondicional, que somente Jesus Cristo nos basta. Que este ano de 2023 seja um ano diferente para todos nós. Que neste ano de 2023, irmãos, possamos de fato assumir a nossa real condição de filhos reconciliados com o nosso Deus. Muito mais do que aparentarmos ser algo para essa sociedade civil doente, que sejamos de fato, irmãos, imagem e semelhança do nosso Criador. Em toda a história da humanidade, por favor, abra bem os seus ouvidos agora, irmãos. Em toda a história da humanidade, nunca houve e nunca haverá alguém da importância, quilate e essência de Jesus Cristo. Jesus é tão importante e influente no nosso tempo, que o próprio tempo cronológico, observe, é dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. Somente através de Jesus é possível receber o perdão dos nossos pecados e termos acesso ao nosso Pai. A Bíblia Sagrada nos conta ainda que chegará o dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que esta verdade invada o teu ser, o teu espírito, neste novo ano de 2023. Que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida, mas acima de tudo, que você possa ser encontrado fiel antes que a porta da graça se feche. Reflita a respeito. Um grande abraço, um feliz ano de 2023 e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.